Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiras informações que vão direcionar o seu dia. Os seus negócios, a gente vai, claro, te trazendo as primeiras informações que chegam neste início de uma nova semana. Vamos falar sobre os preços da soja e do milho. O CPEA trouxe algumas atualizações ali importantes. Os preços da soja são os menores desde agosto de 2020. Os números para milho estão voltando aos níveis de dezembro. Nós vamos trazer mais detalhes sobre essas informações. Vamos ainda trazer detalhes sobre as altas do café, que dão sequência ao movimento nesta segunda-feira. Vamos falar sobre o frio intenso que castigou os Estados Unidos no último final de semana e trouxe a morte de pelo menos 70 pessoas. A gente vai falar sobre isso, sobre o clima aqui no Brasil. Tem uma nova Zacas em andamento, atuando e trazendo mais alertas para o Brasil. Enfim, todas as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios nesta segunda-feira. Vamos checar os preços, vamos à nossa rodada de preços. Os mercados nas bolsas internacionais já estão funcionando. Na Bolsa de Chicago, a soja opera com estabilidade. Nesta segunda-feira, 0,03% de baixa, 12 dólares e 13 centos por bushel no contrato março. O milho, 4 dólares e 45, 0,09% de baixa também. O trigo cede um pouquinho mais, 0,6% de queda, para 5 dólares e 89 centavos. Ainda na Bolsa de Chicago, vamos checar os derivados de soja com alta para o óleo, 0,5% de ganho para 47 centos mais 13 por libra peso. O farelo de soja, este em queda, perde 0,8% para 353 dólares e 50 centos por tonelada curta. Então, derivados de soja, cada um caminhando ali com as suas próprias pernas nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Vamos voltar para a Bolsa de Nova York, as nossas atenções agora, onde o café continua se destacando, 1,7% de avanço agora, 1 dólar e 88 mais 40 por libra peso. O açúcar volta a ceder um pouquinho, 0,3% de baixa, 23 centos mais 49 por libra peso. O algodão, 84 centos mais 14 por libra e uma alta também de 0,2%. Percebam que o algodão, na última sexta-feira, nós entrevistamos o Peri Passotti Pedro, consultor de inteligência de mercado do algodão da StoneX, nos apontando ali que seguia essa trajetória de avanço para os preços do algodão. O mercado focou nos 82 centavos por libra peso, alcançou, superou os 83, furou o mercado e foi buscar os 84. Então agora 84 centos mais 14 neste momento, nesta manhã de segunda-feira. Petróleo, e com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities energéticas e metálicas. Hoje o petróleo subindo, tanto para o WTI quanto para o Brent. O WTI, 0,4% de alta, são 73 dólares e 52 centos por barril. Nós temos ainda no Brent 78 dólares e 75 centos, uma alta de 0,3%. Uma notícia que é importante aí de termos atenção no mercado de energias nesse início de semana é a empresa russa de energia Novatek tendo dito neste domingo que foi forçada a suspender parte das operações em um enorme terminal de exportação de combustível do Mar Báltico devido a um incêndio iniciado pelo que a imprensa ucraniana disse ser ataque de um de seus drones. O gigantesco complexo de Ust-Luga, localizado no Golfo da Finlândia, a cerca de 170 quilômetros a oeste de Petersburgo, é usado para enviar produtos de petróleo e gás para mercados internacionais. Ele processa condensado de gás estável, um tipo de óleo leve, em nafta leve e pesada, querosene e diesel para serem transportados por via marítima. Então percebam, hoje o mercado de energia está com todos os seus sinais de alerta acesos. Gás natural caindo hoje 4,4%, o ouro cede também, tem 0,2% de baixa, a prata cai 2%, atenção então ao mercado da prata neste início de semana, e o cobre 0,8% de baixa na manhã desta segunda-feira. Dólar index, vamos checar também, pequena baixa, 0,02% para 103.047 pontos. Para concluir a rodada de preços, fechamento positivo para farelo de soja, para óleo
Na bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Já o milho fechou em queda. Segundo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, a semana começa muito negativa novamente para as bolsas na China. O Banco Central Chinês não cortou os juros, o motivo é a pressão da saída de dólares, e sem estímulo do lado monetário e sem estímulos do lado fiscal, resta apenas torcer pelo melhor, que seria a retomada da demanda externa, atenção à saúde econômica da China. Ações de consumo, turismo, restaurantes, empresas de aviação caíram forte. Novamente, lembro a você que a China está prestes a entrar no feriado do Ano Novo Lunar, mais de uma semana de festividades, quando o mercado fica esvaziado das suas informações. 8h06 pelo horário oficial de Brasília. Vamos às nossas notícias da manhã. Primeira manchete desta segunda-feira, 22 de janeiro, é essa estabilidade que ainda permeia os negócios com a soja na Bolsa de Chicago, chega também ao milho, e é possível perceber que o mercado está esperando por novas notícias, está esperando novidades. No caso da soja especificamente, o clima na América do Sul continua sendo ali o principal driver para os preços. Por que isso acontece? Porque nós temos ali um desenvolvimento ainda da safra sul-americana, e isso não se restringe só a partes do Brasil, mas a gente está falando da conclusão do plantio na Argentina, nós estamos falando do avanço da colheita, do desenvolvimento das lavouras no Paraguai. Então, a América do Sul está terminando de construir a sua safra, e todos os olhos do mercado estão voltados para a América do Sul nesse momento. Todavia, o que já se sabe sobre a safra já foi absorvido pelo mercado, tanto que na última semana nós vimos inclusive o mercado chegar a testar ali no contrato março, que é um dos mais negociados agora, o patamar dos $12 por bushel, né? Chegou a testar ali o limiar dos $12 para vir um pouquinho abaixo, conseguiu recuperar o seu fôlego e voltou a superar esse patamar, e trabalha então hoje com $12 e, vamos checar nesse momento, vamos abrir aqui as cotações juntos, $12,13. Mas este contrato especificamente, ele registra ali quase nenhuma oscilação, quase nenhuma variação neste início de semana. E o mercado muito atento, de novo, a essa necessidade de novas informações. Então, claro, o clima, né, é um ponto importante, é um driver ainda considerável, e vai seguir assim até que se conclua a colheita da soja no Brasil, até que nós tenhamos o início da colheita na Argentina para saber exatamente quanto vem de soja de lá, quanto será a safra paraguaia, quanto será a safra da América do Sul de uma forma geral. E aos poucos a gente vai começar a voltar os nossos olhos naturalmente para a nova safra americana, enquanto nós monitoramos o meio disso tudo, que é o comportamento da demanda. Então, para os Estados Unidos, ainda está muito em foco as decisões do produtor americano versus custos de produção, versus clima, versus retorno financeiro. O que vai valer mais a pena plantar? Soja ou milho? Vai se aumentar a área de soja em detrimento do milho? Vai se aumentar o milho em detrimento da soja? O mercado começa a fazer esses cálculos, essas contas, também para incluir isso no seu direcionamento. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco o Enio Fernandes, consultor de mercado da Terra Agronegócios, e aí ele vai nos dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, o mercado busca por essas novas notícias, busca por essas novas informações, e segue focando então no clima na América do Sul, na demanda, no comportamento da demanda, principalmente nessa China pré-feriado do Ano Novo Lunar, e também nessa condição dos preparativos ali do entendimento da safra 2024-25 dos Estados Unidos. Quando nós olhamos numa perspectiva um pouco mais ampla, o mercado, claro, não deixa de observar as atenções, né, as notícias que partem do macro cenário, né, do cenário financeiro, da geopolítica, da economia, do mercado de petróleo, da saúde econômica norte-americana, da saúde econômica chinesa, mas vai trazer isso para o seu front também. Mais do que isso, vai monitorar o comportamento dos fundos investidores, e para isso eu separei um comentário rápido do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que diz o seguinte:
os fundos estão exageradamente vendidos na CBOT em todas as commodities. Isso é um perigo, pois os mesmos estão em constante atenção em defesa de suas posições, mas se algo mais forte acontecer em termos de clima, eles podem ser forçados a comprar posições e ter que correr atrás do mercado. Por enquanto, eles estão se dando bem, fecha aspas, para o diretor-geral do Grupo Laboro, seu Ginaldo Souza. Na sequência, tendo entendido ali como é que o mercado futuro norte-americano está se comportando para soja e milho, vamos afunilar um pouquinho as notícias e trazer as perspectivas do CPEA para os preços da soja aqui no Brasil. A manchete do CPEA nessa segunda-feira é de que os preços estão testando os menores patamares desde agosto de 2020 no mercado brasileiro. Os preços continuam em queda, os preços internos operam então nos menores patamares nominais desde agosto de 20 e, segundo os pesquisadores da instituição, os compradores neste momento não demonstram interesse em adquirir grandes volumes, volumes significativos de soja, estando atentos à maior oferta do grão e ao baixo volume da safra 23-24, comprometido em contratos a termo por parte dos produtores. Ou seja, os compradores entendem que os vendedores terão de vir a mercado para avançar um pouquinho com as suas comercializações, com os seus negócios, com o seu volume de soja comprometido. Vai acontecer? Da perspectiva do CPEA, ainda não. Veja, vendedores, por sua vez, preferem não negociar nesse momento diante das menores produtividades nas áreas colhidas. Além de Mato Grosso e Paraná, a colheita da soja também teve início em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Produtores dessas regiões relatam que a produtividade está abaixo da esperada. Por conta disso, agentes aguardam reajustes nas próximas estimativas do USDA, que, por enquanto, apontam uma produção de 157 milhões de toneladas no Brasil. Qual é o contraponto dessa estimativa? A Conab, que estima 155, a ProSoja Brasil, que estima 135 milhões de toneladas para a soja brasileira, safra 23-24, e as consultorias privadas, que têm números que variam de 143 a 152 milhões de toneladas. Qual é o tamanho real da safra, Carla? Ninguém sabe ainda. Há mais perguntas do que respostas, a irregularidade ainda marca muito. Nós tivemos o plantio há pouco concluído no Rio Grande do Sul, enquanto a colheita já se iniciou nesses estados em que eu acabo de citar. Uma informação importante, até a última sexta-feira, a colheita brasileira alcançou 5,72% da área total, de acordo com os números atualizados pela Pátria Agronegócios. O processo, então, alcançou esta área, estando adiantado em relação à média dos últimos 5 anos, que é de 3,44% para este período. Em 2023, tínhamos uma área ainda menor, 2,2% apenas. Em 2022, 4,43%, o que mostra que o ritmo da colheita se mantém bastante acelerado no país, apesar de uma temporada de plantio lenta nesta safra. No entanto, a gente precisa lembrar que as plantas anteciparam muito os seus ciclos e, portanto, as perdas foram mais agressivas, em especial nessas lavouras que foram plantadas mais cedo, onde as chuvas estavam bem mais escassas do que se apresentam neste momento. Então, enquanto, inclusive, eu estou aqui trazendo esses relatos do comportamento do mercado em relação à safra, mande o seu relato para nós aqui na nossa janela aqui no YouTube. É para conversar contigo, é para conversar com a nossa audiência esse espaço. Mande para nós o seu relato, se choveu, se não choveu, se está terminando de plantar, se já está colhendo aí na sua região e quais são as condições de clima. Dessa forma a gente consegue inclusive pautar a nossa equipe para continuar trazendo aqui as realidades da safra para nós neste momento, certo? Na sequência, nós vamos trazer, assim, só para concluir essa pequena análise da Pátria sobre a colheita. Os relatos dessa semana continuam apontando decepções, entretanto, já começa a aparecer pouco resultado regular, com redução de produtividade de 5 a 10% sobre o potencial produtivo. De novo, a irregularidade é a marca central da safra 2023-24. Qual a importância disso? Enorme. Quanto nós vamos entregar de soja ao mercado? Essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento. Há uma preocupação muito grande em torno disso e o mercado está bastante atento.
Pois bem, na sequência das nossas informações, agora nós vamos voltar o nosso comentário, também pautados no CPEA, para o mercado de milho. Se a soja testou os menores patamares desde agosto de 20, o milho testa os seus menores patamares desde dezembro, de acordo com as informações do CPEA. O movimento de queda dos preços do milho se intensificou nos últimos dias com o indicador Exalc BMF Bovespa, que tem base Campinas, aqui no interior de São Paulo, voltando a operar nos patamares de dezembro. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão vem da menor demanda e da flexibilidade de parte dos vendedores, ou seja, eles estão precisando entregar esse milho, abrir espaço nos seus armazéns para fazer ali o seu, garantir espaço para a soja que está chegando neste momento. Então, esta dinâmica já era inclusive esperada pelo mercado, os especialistas já apontavam que isso poderia acontecer. Entre esses especialistas, o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que dizia: nós teremos nesse momento uma pressão combinada entre a colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra e a necessidade do produtor de ir ao mercado, de garantir uma parte da sua comercialização para abrir espaço nos seus armazéns e entregar ali um espaço maior para a soja que vem chegando. Então, era algo já aguardado pelo mercado, já vinha sendo esperado que fosse assim, e isso está acontecendo, por isso essa flexibilidade, portanto, dos vendedores, como o CPEA aponta aqui. Na sequência da análise do CPEA, consumidores aguardam novas desvalorizações do cereal no curto prazo, fundamentados no avanço da colheita da safra verão, que deve aumentar a disponibilidade, sobretudo no sul do país. Além disso, a colheita de soja ganhando ritmo tende a elevar a necessidade de liberação dos armazéns, como eu já adiantei. E uma informação que eu também quero dividir sobre o milho com vocês é a análise do Vlamir Brandalize para esta semana que se inicia. O Vlamir traz em seus boletins diários, quando ele traz isso no final da semana, ele já traz uma perspectiva para a semana que se inicia. E na análise do Vlamir, o seguinte: colheita de verão ganha ritmo e setor de ração deve estimular movimento de balcão. Os grandes compradores do setor de ração, na expectativa da colheita e de receber milho via balcão para trabalhar nos próximos meses, vão aí movimentando o mercado, mas de forma um pouco mais contida. O setor de alimentação animal está esperando por uma safra próxima de 25 milhões de toneladas e continua com grande dúvida sobre o que virá da segunda safra e assim preferindo este primeiro milho, que deve ficar quase todo para o mercado interno e menos para a exportação, como já vem há alguns anos acontecendo. Com isso, o setor deve vir com bons números aos produtores no balcão e assim estimulando as entregas para que não dê oportunidade para os exportadores seguirem negociando novos navios para embarques em março. Assim, a movimentação nessas próximas semanas deve estar mais atrelada, portanto, ao mercado interno, com os exportadores devendo mostrar mais interesse no milho da safrinha para embarques de agosto em diante e muito interesse para outubro e novembro, já que deve pagar mais pelo cereal que vem sendo plantado agora. Ou seja, trocando em miúdos, o Vlamir quer dizer o seguinte: esse milho da safra de verão deve ser mais demandado pelo mercado interno, enquanto melhores oportunidades na exportação deverão surgir no segundo semestre de uma negociação que vem acontecendo. Mas claro que as negociações, como na soja acontecem também de forma mais lenta e travada para a segunda safra de milho. Os preços não estão atrativos o bastante, embora os preços venham melhorando um tiquinho, mas ainda assim os produtores esperam um pouco mais. Os compradores acreditam em novas baixas e, portanto, também seguram um pouco mais as suas operações, um pouco mais as suas compras. Vejamos se nós já temos uns primeiros negócios ali na B3, eu imagino que não, mas, de fato, o mercado vai abrir um pouquinho mais tarde, às vezes com algumas indicações um pouquinho mais cedo, mas, enfim, olho vivo na B3, principalmente, está exigindo bastante atenção, tem estado, inclusive, bastante volátil. Na última semana, os futuros do milho negociados no mercado futuro brasileiro acumularam uma baixa de 4%, tendo na semana anterior acumulado uma baixa de 12%, despencaram. E nessa última semana, 4%.
8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos aqui abrir os futuros do café negociados na Bolsa de Nova York, porque segue a volatilidade, o mercado vai testando altas significativas, às vezes passa por certos reajustes, mas nós temos neste momento ganhos que variam de 1,4% a 1,9% entre os futuros mais negociados do Arábica na Bolsa de Nova York. O março, $1,88 mais 70 por libra peso, 1,9% de alta. O maio, $1,84 mais 75, 1,6% de ganho. O julho tem $1,83 mais 90 por libra peso, 1,4% de avanço. E o setembro sobe $1,84 mais 10, com uma alta de 1,4%. No mercado de café, o que se sente é justamente essa demanda ainda bastante agressiva e preocupações que começam a se intensificar com a safra brasileira em função do clima. Então, nós temos um mercado também definindo a sua direção, como acontece na soja, como acontece no milho. É uma preocupação com a oferta que persiste, é uma preocupação legítima, dada a situação do parque cafeiro já um pouco mais fragilizado. As condições de clima do Brasil estão e permanecem no radar, assim deverá seguir por esta semana, justificando, portanto, a manutenção da volatilidade. E nós vimos de uma safra já comprometida e, por isso, a oferta já estava mais ajustada, já estava mais escassa. Então, segundo as análises internacionais do site Barchart, que é um site focado em mercado, que ouve especialistas de mercado diariamente, os preços do café estão subindo, principalmente devido à preocupação de que o recente tempo seco no Brasil possa continuar prejudicando as lavouras de café. A Somar Meteorologia informou na segunda-feira que a região de Minas Gerais, no Brasil, recebeu apenas 70,9 milímetros de chuva na semana passada, ou 85% da média histórica. Então, o clima está ali no foco central do mercado neste momento. O que nós temos de reflexo para os preços aqui no Brasil? Por conta também do dólar bastante volátil, tendo trabalhado neste início de 2024 entre algo como 4,80 e 4,90, na última sexta-feira fechou com R$ 4,93 e uma leve baixa de 0,08%, o dólar também está buscando definir a sua direção e está buscando definir a sua direção também por uma série de respostas que ainda não tem, muito em função também da economia brasileira. Nós temos então esse impacto para os preços do café de forma um pouco mais contida. Veja só como fecharam os preços na última sexta-feira, que são as referências para iniciarmos esta semana. Café tipo 6, bebida dura arábica, naturalmente, alta de 2% em Guaxupé para R$ 970 por saca, de 1% em Araguari, Minas Gerais, para R$ 1.030 por saca. Campos Gerais, também em Minas, alta de 3,5%, 13,5% de alta para R$ 1.030 e Franca, 4% de alta para R$ 1.030. A partir do momento também que o tipo 6 bebida dura volta para o patamar dos R$ 1.000, já traz certo fôlego ali para o cafeicultor, que vai também ter uma margem maior para entender ali as suas perspectivas, para entender o seu planejamento e entender também que essa margem fica um pouco mais alargada para que os investimentos sejam feitos, os tratos culturais aconteçam da melhor forma, enfim, para que haja de fato uma condição melhor ali pro entendimento. O tipo cereja descascado, alta de 13,5% em Guaxupé, R$ 1.025. Patrocínio, 1,8% de ganho, R$ 987 por saca. Varginha, Minas Gerais, 2% de alta para R$ 1.000 a saca. Campos Gerais, em Minas Gerais, alta de 3,4% para R$ 1.080 os preços aqui no Brasil. Então, tivemos uma sexta-feira de valorização, parte disso atrelado ao dólar e parte disso, e boa parte disso, essas altas que se observam em Nova York, como é o caso de hoje, de quase 2% entre os futuros mais negociados do Arábica, portanto, no mercado futuro norte-americano. Falamos de clima e, de fato, estamos preocupados com a questão climática aqui no Brasil. E segundo a Climatempo, nós temos ali novos sinais de alerta, porque há uma nova ZACAS, a zona de
convergência do Atlântico Sul atuando nesta próxima semana. O sistema, segundo ainda a Climatempo, começa a se configurar no dia 23 de janeiro, amanhã, mas terá atuação a partir da quarta, dia 24. As ACAS têm atuação novamente mais ao norte de sua posição climatológica, influenciando alguns estados da costa norte do Brasil. Porém, não teremos um padrão de tempo seco nos estados mais ao sul, ainda teremos muita tensão ao longo dos próximos dias por outros fatores. Por quê? A chuva frequente e volumosa tende a continuar. Com a atuação das ACAS mais ao norte, áreas do sudeste do Amazonas, sul do Pará, norte de Mato Grosso e Tocantins, assim como áreas do norte de Goiás, sul e oeste da Bahia, além de norte de Minas e do Espírito Santo, voltam a receber chuva persistente a partir do dia 24 e seguirão com potencial de muita chuva pelo menos até a outra segunda-feira, dia 29 de janeiro, mas com tendência dessas ACAS já ir se desconfigurando a partir do domingo, dia 28. A situação mais preocupante, segundo a Climatempo, regiões do litoral e sul da Bahia e o norte de Minas Gerais. Estão entendendo por que o café está aí focado, né, na questão climática. As adversidades, a irregularidade do clima pega diretamente nesse momento em que estamos começando a definir a safra 2024-25. Mais ainda, então, olhos vivos para Minas Gerais e, claro, para todo o restante do Brasil. É muito sério o que está acontecendo. Essas irregularidades todas, elas causam muita preocupação, elas causam perdas, são ainda os efeitos do El Niño. Nós estamos com a segunda safra começando a ser plantada, precisando de boas condições climáticas e tudo isso está, portanto, aí no horizonte, na conta do mercado, certo? Então, atenção, porque mais chuvas devem vir por aí, mais tempestades, vendavais e tudo mais. Lembrando que no último final de semana, São Paulo registrou, né, algumas mortes, acho que foram 4 pessoas, sendo uma na Baixada Santista e 2 no interior de São Paulo. Uma mãe e uma filha, infelizmente, morreram afogadas, né, por serem levadas ali pela enxurrada, o carro ficou preso e elas acabaram, infelizmente, se afogando. Uma pessoa por conta do raio, de um raio na Praia Grande. Então, de fato, é muito ruim, né, o que está acontecendo. Então, a gente está aí de olho em tudo isso e vamos monitorando naturalmente. Uma outra condição de tempo que também chama bastante atenção é o frio extremo nos Estados Unidos. E claro que isso entra no nosso radar da perspectiva, naturalmente, da condição climática tão somente, mas também em função da condição agrícola, né? Porque já, sim, nós teremos que ter um atendimento ali às informações de clima e monitoramento para entender como vamos construir o cenário para a safra 2024-25. E o frio extremo que assolou os Estados Unidos, tem assolado, continua nesse início de semana, já causou dezenas de mortes, muitas delas por hipotermia ou acidentes de trânsito, segundo informaram a imprensa e as autoridades americanas. Segundo as agências de notícias internacionais, pelo menos 55 pessoas morreram em todo o país na última semana devido às condições meteorológicas extremas. Somente o estado do Tennessee registrou 19 mortes, incluindo um homem de 25 anos que foi encontrado morto no chão de um trailer depois que o aquecedor tombou e desligou, segundo as autoridades policiais. Havia gelo até nas paredes, segundo informaram as autoridades locais. Nós temos ainda 5 mulheres de uma mesma família que morreram após um acidente de trânsito numa rodovia na Pensilvânia. Em Kentucky, também 5 mortes relacionadas ao clima. No Oregon, 3 pessoas foram eletrocutadas quando uma linha de energia elétrica caiu sobre seu carro durante uma tempestade de gelo. Mortes também foram relatadas em Illinois, Kansas, New Hampshire, Nova York, Wisconsin e no estado de Washington, onde se acredita que 5 pessoas não resistiram à exposição do frio. Em meio ao inverno no hemisfério norte, grande parte dos Estados Unidos tem sido atingida por baixíssimas temperaturas, tempestades intensas de neve e gelo, além de ventos fortes. As condições extremas já fecharam escolas, cortaram a energia e o fornecimento de água de milhares de pessoas, além de terem interrompido muitas viagens aéreas. Mais de 1.100 voos
foram cancelados na última sexta-feira e outros 8.000 sofreram atrasos. E as temperaturas, segundo as informações da Climatempo, só deverão subir na próxima semana ainda, né? E milhões de americanos, portanto, estão se preparando para o frio extremo. Lembrando, toda essa neve em algum momento vai derreter e, de novo, a gente pode ter problemas como os dos últimos anos, onde as áreas agrícolas sofreram enchentes, inundações. Estamos monitorando. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já já com a edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Oi, Carlinha. Oi, Notícias Agrícolas. Eu estou aqui para falar um pouco dessa cultivar aqui de 115 dias, que foi plantada dia 25 e 26, 27 de outubro, esse talhão aqui. E ela sofreu um estresse hídrico de novembro e dezembro, que aqui choveu muito pouco, menos de 100 milímetros. Mas quando começou a chuva, ela deu uma recuperada, agora ela está em fase de enchimento de grãos, dá para ver aqui. E esse enchimento de grãos aqui vai dar para recuperar um pouco a produção, mas com certeza uma grande queda aqui na produção dessa soja. Então, começamos a colheita aqui na fazenda Balzinho, Rio Verde, Goiás. A soja, ela praticamente morreu com a seca e agora estamos fazendo a perda aí da colheita. O Zé tá aí. Moçada, estamos aqui fazendo uma perda aqui. Que é uma medição, tem 1 metro por 50 centímetros e a gente faz 4 batidas, que dá 2 metros quadrados. Com isso a gente coloca aqui no copinho medidor, de acordo com o que dá nesse copinho aqui, a gente vai descobrir quantos sacos por hectare está jogando fora. Aqui eu tolerava até 5 no copinho, que é 30 kg por hectare, que é uma perda aceitável assim. Então, num ano seco igual esse, né, altas temperaturas, a gente vê aí muitas plantas morreram. É uma planta que morreu, ela morreu antecipado, não formou direito os grãos, ficou leve, é uma planta leve. E esse grão também vai dar ardido, até colher essa outra, esse grão vai dar ardido. É o que está acontecendo muitas vezes nas lavouras aí. Aqui tem uma planta que está boa, né, é uma planta, eu penso aí que pode dar aí uns 55 por hectare, né? Essa parte aqui, ó, essa parcela vai dar um 55, a precoce, semi-precoce médio, colheu ali em torno de 35, todas elas sofreram igual. Essa aqui é um ciclo tardio, teve tardia também que morreu tudo, mas essa ainda escapou. Sequência esta edição do Bom Dia Agronegócio. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós damos sequência trazendo ainda notícias sobre os Estados Unidos, porque a corrida presidencial por lá está acontecendo. É ano de eleição e, de fato, todos os olhos estão voltados ali para, do lado republicano, Donald Trump, e o entendimento de quem será o candidato mais forte para vir para essa disputa, né, com um homem bastante popular nos Estados Unidos, embora muito polêmico, enfim, tem toda aquela mística, né, em torno do Donald Trump. Mas o que aconteceu nesse final de semana, a notícia deste final de semana foi que o atual governador da Flórida, o Ron DeSantis, desistiu da corrida presidencial e anunciou
o seu apoio a Donald Trump. Segundo as informações do jornal Estadão, o governador da Flórida suspendeu sua campanha para presidente neste domingo, dia 21 de janeiro, apenas 2 dias antes das eleições primárias de New Hampshire, e apoiou o ex-presidente Donald Trump. A decisão marca uma implosão espetacular para um candidato que já foi visto como tendo a melhor chance de destronar Trump como candidato do Partido Republicano em 2024. Portanto, este apoio de Ron DeSantis é muito importante para agora o empresário que já foi presidente dos Estados Unidos. A devastadora derrota de 30 pontos percentuais de DeSantis para Trump nas convenções de Iowa na última segunda-feira o deixou diante de uma pergunta assustadora: por que continuar? Né? Então acho que o DeSantis estava ali pensando que realmente talvez pudesse não fazer sentido, né? Neste domingo, ele deu sua resposta reconhecendo que não havia sentido seguir em frente. Veja, hoje estou suspendendo minha campanha, disse ele, acrescentando: Trump é superior ao atual ocupante do cargo, Joe Biden. Isso está claro. Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e honrarei este compromisso. Ele tem o meu endosso porque não podemos voltar à velha guarda republicana do passado. Isso foi um vídeo que foi postado depois que o The New York Times, um dos principais jornais norte-americanos, informou sobre a desistência a sua suspensão de campanha pelo DeSantis. Então, tudo mudou, né? Eu não diria que tudo mudou, né? Mas há um apoio importante, portanto, a Donald Trump, e o seu principal oponente, né, que ali nas primárias, deixou a disputa. Ele voltou para casa, o DeSantis, voltou para casa em Tallahassee, no final do sábado, após fazer a campanha na Carolina do Sul. Ele esperava que comparecesse a um evento de campanha em New Hampshire na tarde do domingo, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que já não era mais o caso, uma vez que ele havia, portanto, desistido da corrida presidencial. Após anunciar sua candidatura à presidência em maio, a campanha de Ron DeSantis provou ser um fracasso dispendioso, gastando dezenas de milhões de dólares em conjunto com os grupos externos bem financiados com pouco efeito aparente. Então, estamos ali nesse ínterim, né? Vai Donald Trump avançando, o Partido Democrata buscando quem vem para contrapor ali Donald Trump e a sua força, a sua popularidade. Então, é um ponto importante de atenção esse ano, as eleições presidenciais, na maior economia do mundo, não é? Na maior, nessa condição toda. Então, estamos de olho nisso, estamos acompanhando, é um ponto determinante para o andamento do planeta, né? Sabermos quem assume pelos próximos 4 anos, a partir de 25, os Estados Unidos da América. Um outro ponto que vem ganhando muito destaque na mídia internacional e, naturalmente, que vai tomando corpo, são ainda as manchetes do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Por quê? Porque continua se intensificando o conflito, o quadro geopolítico já está bastante desorganizado, nós somamos a isso toda a condição que se estabelece ali na região do Mar Vermelho, que compromete a logística agressivamente, tanto que os fretes marítimos já tiveram uma alta de mais de 100% em função dos ataques dos rebeldes do Iêmen, né, os rebeldes Houthis, do Iêmen a navios ali de carga na região do Mar Vermelho. As seguradoras já não cobrem mais as rotas, as gigantes do transporte marítimo já anunciaram a suspensão da sua atuação nessas regiões. Então tudo está muito confuso quando a gente pensa na geopolítica, e os conflitos podem se tornar de locais a regionais, e essa é a maior preocupação. Isso é o que mais traz tensões ali para os mercados e, naturalmente, para os líderes políticos, enfim. Bom, o que aconteceu também neste final de semana? Pelo menos uma pessoa morreu neste domingo em um novo ataque atribuído a Israel contra um carro
no sul do Líbano. O ataque ocorreu na cidade de Kafra, na província de Nabatiyé, e teve como alvo um veículo, causando a morte de um número desconhecido de feridos. De acordo com a agência de notícias oficial libanesa, o atentado foi realizado com um drone que lançou um projétil direcionado ao veículo sem que até o momento sejam conhecidas as identidades dos ocupantes. No sábado, outro veículo foi atacado na região e pelo menos um dos ocupantes que morreu era membro do grupo xiita libanês Hezbollah, que controla o sul do país mediterrâneo. Até o momento, o governo de Israel não se pronunciou a respeito. E não para por aí. Ainda há centenas de reféns israelenses sob o domínio do grupo Hamas e o premier Benjamin Netanyahu já disse o seguinte: não vou aceitar exigências mais para libertar esses reféns. Vocês precisam dar andamento nisso, precisamos parar com essa situação. Acontece o seguinte, continuam por lá os reféns israelenses sob o domínio do Hamas. E assim as coisas vão escalando, e assim as coisas vão acontecendo. E isso tudo vai trazendo ali mais tensão para tudo isso. Vamos rever os preços do petróleo, vamos rever os preços que sentiram e sentem agressivamente os desdobramentos desse conflito. Vamos abrir aqui os futuros tanto do WTI quanto do petróleo Brent, que neste momento tem alta de 0,3% no WTI para 73 dólares e 48 centavos por barril e no Brent 78 dólares e 78 centavos com uma alta de 0,3%. E já que a gente falou um pouquinho do mercado financeiro, do futuro, mercado futuro, né? Eu separei aqui também uma informação importante do Eduardo Vanin sobre essa perspectiva do mercado geral do macro cenário para este início de semana, para esta segunda-feira. Veja, bolsas americanas subindo, é um novo recorde, bolsas na China em forte queda, novas mínimas de 5 anos. O Banco Central chinês, como eu adiantei, não cortou juros, commodities sob pressão, principalmente as metas industriais e os metais, industriais e as energias. A situação do Canal de Suez está cada vez mais complicada, os fretes estão subindo e a inflação pode começar a subir também. A Maersk, a maior operadora de contêineres do mundo, fala em vários atrasos em vários portos. O petróleo estável, muita chuva para o centro-norte do Brasil e clima mais seco para o Rio Grande do Sul e para a Argentina. Então percebam, os conflitos geopolíticos no centro das discussões, o andamento do petróleo no centro das discussões. Esse ano tem a eleição ainda para se concluir em Taiwan e nós temos, portanto, um mercado financeiro muito atento a todas essas informações. E também separei, aqui numa perspectiva do Eduardo Vanin, alguns pontos importantes para essa condição dos fundos investidores e também algumas complementaridades que eu queria trazer aqui sobre o mercado da soja, da perspectiva principalmente dos prêmios. Eu tô aqui trazendo algumas informações, a gente ia falar, aliás, com o Enio Fernandes, que é consultor de mercado e consultor em agronegócio da Terra, agronegócio, nós tivemos um probleminha ali de conexão com ele, então nós vamos aqui trazendo algumas informações complementares, que eu tenho certeza que o Enio é muito melhor do que eu ia trazer de forma mais detalhada, mas então a gente falou agora do mercado financeiro, dessa condição toda da macroeconomia, e veja só o que complementa Eduardo Vanin dizendo sobre as informações dos fundos investidores. A gente trouxe a perspectiva do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, agora a perspectiva da Agrinvest. Os fundos continuam vendendo o agro. O rebalanceamento de posições diante do encerramento do ano e o quadro de oferta e demanda é o que tem dominado o cenário e movimento das posições. Olhando para os mercados de milho, trigo soft e de inverno soja, farelo e óleo, os fundos adicionaram 203 mil contratos na venda, que são as posições shorts, né? E reduziram 118 mil contratos comprados. Então, o net, ou seja, o líquido, em 6 semanas, 322 mil contratos. O mercado, principalmente no caso da soja, tem uma dificuldade ali ainda de, talvez de entender o tamanho da nossa safra e, portanto, de trazer um reflexo mais agressivo ou mais intenso, mais consistente das perdas, porque ainda não sabe qual o tamanho
dessa nova safra e está ainda trabalhando com os 157 milhões de toneladas estimados pelo USDA ou 155 milhões da Conab, que são os números oficiais, os números que tem ali a perspectiva dos órgãos governamentais, né? Por que isso se estende para farelo e óleo? Porque o mercado ainda entende também que teremos uma safra regular da Argentina, safra esta que vai trazer uma regularidade também de oferta para os mercados de farelo e óleo. Então, tudo isso está na conta, tudo isso está sendo monitorado, né, sendo compreendido e vai sendo absorvido pelos mercados. Bom, são 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Temos só para complementar essa situação, como eu falei, queria trazer também a perspectiva dos prêmios. Veja só, do lado dos futuros, a China voltou a comprar e a Europa continuou comprando também. A Sinogran, que é a estatal que regula ali os estoques chineses, teria encerrado seu programa de compra de soja no final do ano passado, comprou mais de 140 navios de soja nos Estados Unidos, o que corresponde a mais de 9 milhões de toneladas. Agora, como é que isso impacta no preço, né? Ainda de forma muito contida, porque a demanda está presente, mas limitada. Para os prêmios da soja, o suporte vem da aproximação do feriado do Ano Novo Lunar, da melhora das margens de esmagamento na China, do baixo farmer selling no Brasil e das margens negativas de originação. Na semana passada, os prêmios pararam de cair, mesmo com uma leve recuperação dos futuros em Chicago. O sentimento na China continua muito ruim, ainda sobre a condição da economia, sobre ainda a perspectiva econômica. Senhoras e senhores, 8 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos conversar com a nossa audiência, vamos ao Fala Produtor. Eu quero dar bom dia para Ana Cláudia Nascimento, que diz o seguinte: bom dia, Carla Mendes, haverá alguma janela de alta do preço da soja? Por aqui a comercialização segue lenta. Ana Cláudia, bom dia, obrigada pelo seu comentário. Vamos lá, acho que essas minhas últimas declarações aqui, essas últimas colocações que eu fiz enquanto eu estava ali trazendo alguns comentários ainda, ela já traz, ou em partes pelo menos, a resposta para as suas perguntas, né? Nós ainda estamos falando de uma condição, né, onde o mercado entende que haverá uma produção na América do Sul. Isso não quer dizer que vá se efetivar, tá, Ana? Mas é isso que o mercado entende, o sentimento com o qual o mercado está trabalhando é esse, de que haverá uma recomposição da oferta sul-americana de uma forma geral. Isso, claro, não traz uma recomposição total do que se perde no Brasil, mas ao menos em parte. E vai trazer uma oferta maior de farelo e óleo, porque a Argentina vai ter mais matéria-prima para processar e, portanto, mais derivados para entregar ao mercado. Então, neste momento, os analistas e consultores de mercado não veem uma janela de alta para os preços, a não ser que a condição climática na Argentina mude, a demanda chinesa venha mais agressiva, ou a gente veja, para a formação dos preços no Brasil, um dólar mais alto, ajudando a compensar as perdas que se observam em Chicago. Então, segundo os especialistas, os analistas e consultores de mercado, nesse momento a gente não tem uma janela muito ampla, de fato, de alta para os preços, né, de recomposição muito intensa das cotações. Claro que, até porque nós estamos também com a nossa colheita em andamento, apesar da quebra, é uma nova oferta chegando ao mercado, então não há um estabelecimento total da safra, mas há essa condição, enfim, do que se observa, do que estamos entendendo. Então, essa janela, caso ela venha, é uma janela mais estreita, né, mais curta. Então, vamos levar essa pergunta para os especialistas e trazer aqui na sequência da semana, né, os analistas, os consultores, os especialistas de mercado, falando diretamente com vocês sobre essa possibilidade desta janela. Bom dia para a dona Eliana, para o Luiz Fernando Coimbra, que diz o seguinte: bom dia, Carla Mendes. Temos alguma informação para entrar no mercado nos próximos dias que sejam favoráveis a uma possível alta? Imagino que o senhor esteja perguntando sobre a soja. Se for sobre a soja, as perguntas chegaram, né? Caso não seja, por favor, senhor Luiz Fernando, o senhor coloca aqui para mim sobre quais mercados quer saber um pouco mais e a gente vai te trazendo essas informações, certo assim? Bom dia também para o Agnaldo Peron. Bom dia, Carla Mendes, aqui muita chuva, chuva boa nesse momento. Bom dia a todos. Bom dia, Agnaldo. Bom dia para a dona Neuza de São Paulo. Bom dia. Bom dia para o Ricardo Mariano.
Bom dia, Agro. Ricardo Mariano, Guaíra, São Paulo. Ótima semana para todos. Muito obrigada. O Timóteo Albrecht. Bom dia para quem é de direita. O restante já sabe. Obrigada, viu, Timóteo? Bom dia para o Laudeir Fernandes. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. E uma excelente semana a todos. Muito obrigada. Bom dia para Lilian Henk, de Panambi, no Rio Grande do Sul. Bom dia para o Edson Lessa. Bom dia, Carla. Ubiratã, Paraná. Nublado, previsão de chuva mais tarde. O Rodrigo, bom dia, Carla. Aqui em Balsas, soja mercado nacional com preço mais atrativo do que a exportação. Olha só, é isso, né? O mercado nacional, ele de fato, ele tem se descolado um pouquinho de Chicago, regionalmente falando, porque nós temos ali essa condição do entendimento da menor oferta. Então, vai chegando a nova oferta ao mercado com elevado índice de grãos ardidos, elevado índice de grãos avariados, uma soja de qualidade mais baixa, os índices de produtividade se mostrando aquém do inicialmente projetado, é uma safra aquém do inicialmente projetado, então há essa dificuldade, né? Há essa incerteza sobre a oferta. Inclusive, os analistas vêm dizendo aqui ao Notícias Agrícolas justamente isso, viu, Rodrigo? Que em algum momento, né, o mercado vai se regionalizar, vai se descolar um pouquinho mais de Chicago para refletir essa preocupação, refletir essa insegurança, né, essa incerteza sobre essa oferta menor, porque fica mais claro para quem está no Brasil o entendimento de que vem uma safra mais enxuta, e bem mais enxuta, eu diria. Então, faz bastante sentido esse seu comentário, sem contar que, nesse momento, as nossas exportações, elas ainda estão fortes, estão agressivas, mas elas já começam, né, a ter também um ajuste para a espera da chegada das novas ofertas e o entendimento de como vem esse mercado. Inclusive, eu separei aqui a análise do Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, também para a gente trazer essa perspectiva para a semana que entra, né? Como eu sempre trago aqui às segundas-feiras, as análises do Vlamir, ele diz o seguinte, ó, o mercado da soja nessa nova semana e agora já avançando neste mês de janeiro, deve mostrar pouca movimentação nova e muitas entregas de contratos que seguirão pagando muito acima dos valores no disponível. Aí, alinhado contigo, hein, Rodrigo Vlamir? Continuaremos vendo a colheita lenta e pontual, porque as primeiras lavouras que estão prontas foram as mais afetadas pelo clima e devem seguir com produtividades baixas e quase tudo que sair dos campos será usado para quitar contratos e pouco grão livre deve chegar ao mercado, deve vir ao mercado efetivamente. Assim, os produtores, isso é importante, deverão continuar dando preferência às entregas programadas e não interessados em negócios novos, porque não estão aceitando essa fase de cotações baixas para a soja e a maior parte ainda não acredita que os números ficarão como estão. Assim, apostam em segurar para vender à frente e como a maior parte da safra está com atraso, vamos ter colheita ainda pontual e negócios isolados. É aquilo que eu tenho falado. O produtor evita avançar com a sua comercialização, evita avançar com os seus negócios e com o volume de soja comprometido, porque, né, não sabe quanto vai colher, quanto vai tirar efetivamente do campo. E neste quanto vai tirar efetivamente do campo, a gente vai nesse sofrimento, vai trazendo essa condição, certo? 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ó, enquanto estamos nós aqui conversando, mande as suas perspectivas para nós, mande os seus relatos e a gente vai trazendo aqui. Vocês têm visto que no intervalo do Bom Dia Agro, nós trazemos no intervalo do Bom Dia Agronegócio, nós temos passado ali relatos de alguns produtores, certo? E esses relatos são importantes para nós construirmos a realidade da safra. Então, mande o seu vídeo para nós, mande pelo WhatsApp, né? Esse número que está aqui aparecendo na sua tela é o nosso principal canal de comunicação, então você pode mandar para o 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241. O que precisa ter ali? Nome, sobrenome, cidade e estado. Já tem esse vídeo? Já manda para nós. Não tem? A hora que você sair a campo para fazer seus trabalhos de campo, vai colher, vai fazer tratos culturais, o que quer que seja, já deixa o celular a postos, manda um vídeo para mim de dentro da colheitadeira,
certo? Vamos fazer o seguinte, vamos conferir esses relatos que a gente viu já no intervalo dessa segunda-feira e nós vamos então te dar exemplos do que tem que chegar aqui para nós, para a gente continuar registrando as realidades da safra. Vamos checar esses relatos. Oi, Carlinha. Oi, Notícias Agrícolas. Eu estou aqui para falar um pouco dessa cultivar aqui de 115 dias, que foi plantada dia 25 e 26, 27 de outubro, esse talhão aqui. E ela sofreu um estresse hídrico de novembro e dezembro, que aqui choveu muito pouco, menos de 100 milímetros. Mas quando começou a chuva, ela deu uma recuperada, agora ela está em fase de enchimento de grãos, dá para ver aqui. E esse enchimento de grãos aqui vai dar para recuperar um pouco a produção, mas com certeza uma grande queda aqui na produção dessa soja. Então, começamos a colheita aqui na fazenda Valzinho, Rio Verde, Goiás. A soja, ela praticamente morreu com a seca e agora estamos fazendo a perda aí da colheita. O Zé tá aí. Moçada, estamos aqui fazendo uma perda aqui, que é uma medição, tem 1 metro por 50 centímetros e a gente faz 4 batidas, que dá 2 metros quadrados. Com isso a gente coloca aqui no copinho medidor, de acordo com o que dá nesse copinho aqui, a gente vai descobrir quantos sacos por hectare jogando fora. Aqui eu tolerava até 5 no copinho, que é 30 kg por hectare, que é uma perca aceitável assim. Então, num ano seco igual esse, né, altas temperaturas, a gente vê aí muitas plantas morreram. É uma planta que morreu, ela morreu antecipado, não formou direito os grãos, ficou leve, é uma planta leve. E esse grão também vai dar ardido, até colher essa outra, esse grão vai dar ardido. É o que está acontecendo muitas vezes nas lavouras aí. Aqui tem uma planta que está boa, né, é uma planta, eu penso aí que pode dar aí uns 55 por hectare, né? Essa parte aqui, ó, essa parcela vai dar uns 55, a precoce, semi-precoce, médio, colheu ali em torno de 35, todas elas sofreram igual. Essa aqui é um ciclo tardio, teve tardia também que morreu tudo, mas essa ainda escapou. Viram como é simples, né? Muito tranquilo, é fazer o seu vídeo, mandar para nós com nome, sobrenome, cidade e estado. Por que isso é importante? Para eu poder dar crédito às suas imagens, dar crédito à sua propriedade, dar crédito àquilo que você nos mandou. E 2, a gente poder localizar ou o problema ou os bons resultados. Então, vão mandando esses relatos para nós. Tem um time aqui pronto para receber isso. Você pode mandar pelo nosso número do WhatsApp? Pode, esse número que está aparecendo aqui na tua tela. E pode mandar também pelas nossas redes sociais. @Notícias Agrícolas. Vai mandar ali pelo Instagram, também tem um time já pronto para receber tudo isso. Ou @jornalista Carla Mendes, eu vou deixar aqui nos comentários esses 2 perfis que é importante. Aliás, você que está nos acompanhando pelo canal AgroPlus, você pode também mandar o seu relato, tá? Então, ó, você que está aí acompanhando pela TV, mande para nós. É simples, usa esse WhatsApp ou usa esses números, esses perfis aqui, ó, @jornalista Carla Mendes, ou ali é um canal de comunicação entre nós, né? E um bracinho das nossas redes sociais, e @Notícias Agrícolas. Vai mandar por aqui, tá? É mais fácil mandar pelo Instagram? Não tem problema. Manda, pronto. É só trazer isso. E se der pra mandar uns detalhezinhos do que tá me mandando ali, Carla, é assim, vocês viram o vídeo da Sônia Bonato, né? A Sônia Bonato já falando direto com a gente, falando com a nossa audiência, mande também para nós o seu relato. Ó, essa é uma cultivar assim, não chove há tantos dias, não choveu, depois choveu, a soja tá buscando recuperação, como é o caso da soja da Soninha lá em Ipameri, Goiás. Então, é trazer um pequeno relato, pequenas informações
para que a gente construa isso e possa trazer a realidade da safra. Isso é determinante, tá? Bom dia pro Edson Lessa, que chegou agorinha. Para Lilian Henke de Panambi, o Edson diz o seguinte: bom dia, Carla. Ubiratã, Paraná, nublado, previsão de chuva mais tarde. O Rodrigo falou também sobre a soja em Balsas, né? Alex Petrovski, bom dia, Carla. Começo da safra em Paraná, média 40 sacas por hectare, em Boa Esperança, no estado paranaense. Bom, 40 sacas por hectare não costuma ser a média do Paraná num ano regular de safra, né, Alex? Mas é um ano que, pelo menos ali, é melhor do que em algumas outras áreas, por exemplo, do Mato Grosso, que estão sofrendo com 7 sacas e meia, 18, 20, 25 sacas por hectare. Então a gente espera que vocês tenham essa boa safra. E bom dia também para Ianina, de Rio Verde, Goiás, parado faz tempo. Dá até medo por conta das chuvas, né? Sabemos como é. Bom dia também para o Fabiano, e com ele a gente conclui a nossa edição desta segunda-feira, 22 de janeiro, do Bom Dia Agronegócio. Para você que está no AgroPlus, vem aí agora o E aí, bora comigo, com a apresentação de Douglas Alemão, e nós voltamos a nos encontrar amanhã. Para você que segue no Notícias Agrícolas, programação ao vivo para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa segunda-feira, boa semana, bons negócios, até amanhã.